Uma investigação séria constata que o livro Parnaso de Além-Túmulo, primeiro trabalho atribuído à suposta mediunidade de Francisco Cândido Xavier, não foi psicografado, mas produzido por uma equipe de editores da Federação Espírita Brasileira sob colaboração do próprio Xavier. A constatação se deu diante de pesquisas comparativas entre os poemas atribuídos aos autores já falecidos e as obras que eles haviam produzido em vida. Através dessa comparação, observou-se falhas diversas de estilo literário, que questionam a veracidade das autórias atribuídas. Outro fator que contribuiu muito para essa conclusão é o demorado trabalho de reparações sofrido pela publicação em 5 edições e num prazo de 23 anos. Lançado em 1932, Parnaso de Além-Túmulo se anunciava como uma antologia poética trazida por espíritos de diversos autores depois da morte. Dentro dos padrões ideológicos da Federação Espírita Brasileira, apoiados pelo seu principal expoente, Chico Xavier, o livro teria tudo para ser uma obra acabada de mensagens fraternais, sugerindo uma espiritualidade comprometida com os trabalhos de evolução moral da humanidade terrestre. No entanto, como uma obra que seria a expressão acabada de mensagens espirituais, teve que ser reparada 5 vezes, sendo a mais longa justamente a última, realizada num prazo de 10 anos. Antes de mais nada, a obra chegou a ser questionada por Humberto de Campos que, em vida, havia escrito resenhas sobre o livro de Chico Xavier, no mesmo ano de 1932. 2 textos se dedicaram ao tema, publicados no Jornal Diário Carioca, do Rio de Janeiro. O primeiro, em 10 de julho, intitulado Poetas do Outro Mundo, e o segundo, publicado no dia 12, intitulado Como Cantam os Mortos. No primeiro texto, Poetas do Outro Mundo, Humberto chega a ser gentil com Chico Xavier, admitindo, em sua impressão inicial, as semelhanças estilísticas dos textos de Parnaso de Além-Túmulo. Diz um trecho do artigo. Eu faltaria, entretanto, ao dever que me é imposto pela consciência, se não confessasse que, fazendo versos pela pena do Sr. Francisco Cândido Xavier, os poetas de que ele é intérprete apresentam as mesmas características de inspiração e de expressão que os identificavam neste planeta. Os temas abordados são os que os preocupavam em vida. O gosto é o mesmo. E o verso obedece, ordinariamente, à mesma pauta musical. No entanto, em outro artigo, Humberto recomenda cautela. O Parnaso de Além-Túmulo, do Sr. Francisco Cândido Xavier, cujos objetivos examinei em artigo anterior, merece trato mais grave e demorado. Ao longo dos anos, o fenômeno Chico Xavier se tornou um caso que fascinou muitas pessoas, mas causou controvérsia, e seu trabalho em Parnaso de Além-Túmulo, do contrário que alardeiam os líderes da Federação Espírita Brasileira, não recebeu comprovação de escritores intelectuais brasileiros da veracidade do trabalho mediúnico. É só perceber o ceticismo de alguns dos escritores que comentaram o referido trabalho de Chico Xavier. Agripino Grieco, por exemplo, deixa clara sua neutralidade. Se é mistificação, parece-me muito bem conduzida. Tendo lido as paródias de Albert Sorel, Paul Rebu e Charles Miller, julgo ser difícil, isso digo com a maior lealdade, levar tão longe a técnica do pastiche. Não sei como elucidar o caso. Fenômeno nervoso. Intervenção extra-humana. Faltam-me estudos especializados para concluir. Raimundo de Magalhães Júnior, por sua vez, deu o seguinte comentário. Se Chico Xavier é um embusteiro de talento. Sua facilidade de imitar seria um dom especialíssimo, porque ele não imita apenas Antério de Quental, Olavo Bilac e Humberto de Campos, mas Alfonso de Guimarães, Arthur Azevedo, Antônio Nobre etc. Já o famoso autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato, deu sua opinião com um leve tom de ironia. Se Chico Xavier produziu tudo aquilo por conta própria, então ele merece ocupar quantas cadeiras quiser na Academia Brasileira de Letras. Nenhum deles confirmou ou provou que Xavier tenha psicografado realmente Parnaso de Além-Túmulo. Mesmo os mais simpáticos à causa preferiram ficar neutros e não darem qualquer parecer.
Mas, num ato falho e dotado do mais evidente oportunismo, a FEB tentou acreditar tais comentários como se fossem provas da mediunidade de Chico Xavier para o livro poético. Apostando na desinformação de seus adeptos, a Federação tentou confundir incerteza com afirmação, tentando fazer crer que o ato de não negar é o mesmo que afirmar, o que não faz sentido. Pode-se não negar alguma coisa, sem necessariamente afirmá-la. É o caso da dúvida, do ceticismo ou simplesmente de uma postura neutra e distanciada de algum assunto. Só que essa polêmica levanta uma dúvida. Pode Chico Xavier ter imitado sozinho os mais diversos estilos literários e produzido um pastiche com aparente requinte expressivo? Ou será que ele contou com a ajuda alguma de outra pessoa, ou mais? A resposta a essa questão foi revelada acidentalmente por uma fonte favorável à reputação de Xavier e num livro que buscava renovar a imagem positiva que faz Chico ser lembrado até mesmo nas frases publicadas por muitos internautas no Facebook. Pois a escritora Sueli Caldas Schubert, também palestrante, havia escrito um livro, sob encomenda da FEB, chamado Testemunhos de Chico Xavier, reunindo as cartas que o mineiro de São Leopoldo havia escrito para o então presidente da Federação, Antônio Vantuil de Freitas. Uma dessas cartas mostra Chico Xavier combinando com os editores da FEB, a revisão de Parnaso de Além-Túmulo, o que prova que o livro não foi psicografado, mas organizado por uma equipe de editores da instituição juntamente com Xavier, que escreveu as seguintes palavras. Faltam-me competência e possibilidade para cooperar numa revisão meticulosa. Motivo pelo qual teu propósito de fazer esse trabalho com a colaboração do nosso estimado Dr. Porto Carreiro, é uma iniciativa feliz. Na ocasião em que o serviço estiver pronto, se puderes me proporcionar a vista ligeira de um volume corrigido, ficarei muito contente. O Dr. Porto Carreiro citado na carta é o editor da FEB, Luiz da Costa Porto Carreiro Neto, uma das figuras da cúpula da instituição. Através dessa revelação, Chico Xavier, com seus compromissos de celebridade do movimento espírita, entregou os trabalhos de revisão minuciosa a uma equipe de editores, comprovando as acusações que setores ortodoxos da Igreja Católica fizeram, de que o livro de poemas não foi psicografado, mas feito por um grupo de escritores, com especialistas em diversos movimentos e estilos literários. A tese dessa facção do catolicismo é considerada absurda pela FEB. No entanto, os sucessivos trabalhos de revisão e alteração de Parnaso de Além-Túmulo mostram o valor duvidoso da obra, que em tese se pretendia ser a expressão acabada da espiritualidade poética, mas precisou ser reeditado 5 vezes em 2 décadas, seja pelas polêmicas dadas a poemas atribuídos a autores como Guerra Junqueiro e Augusto dos Anjos, seja pelas alterações feitas para consertar aspectos técnicos como a métrica dos versos e o uso de palavras, para melhorar rimas e melhorar a sonoridade poética. Merece menção o comentário que o crítico literário e escritor Osório Borba fez contra Parnaso de Além-Túmulo, expressando não só ceticismo mas completa reprovação da veracidade mediúnica, apontando na obra o evidente caráter de pastiche, em artigo no Diário de Minas, de Belo Horizonte, edição de 10 de agosto de 1958. As pessoas que se impressionam pela semelhança dos escritos mediúnicos de Chico Xavier com os deixados pelos seus indigitados autores, ou são inteiramente leigas sem maior discernimento em matéria de literatura, ou deixaram-se levar ligeiramente por uma primeira impressão. Se examinarem corretamente a literatura psicográfica verão que tal semelhança é de pastiche, mais precisamente, de caricatura. O pensamento das psicografias é absolutamente indigno do pensamento dos autores a quem são imputados, e a forma em geral e a técnica poética, ainda piores. E há inúmeros casos de paródia e repetição de temas, frases inteiras, versos, além dos plágios. Esses detalhes revelam a insegurança editorial e expressam a tradicional falta de firmeza de Chico Xavier, que nem de longe exerce ou merece a reputação de líder espiritual, diante de tantas falhas e contradições cometidas.
e comprovam que o tão admirado livro de poemas, Parnaso de Além-Túmulo, foi mesmo uma coletânea de pastiches, organizada por um grupo de especialistas literários vinculados à Federação Espírita Brasileira, alguns consultores literários e a colaboração de Xavier, que além disso contou, no caso da sexta edição, lançada em 1955, com a ajuda do sobrinho Amaury Pena Xavier, misteriosamente falecido.